Bom, então agora vamos para o quarto vídeo da nossa sequência aqui da aula de exponencial, função exponencial, e vamos falar dos gráficos da função exponencial. A gente já viu esses gráficos, né? Mas vamos construir eles agora. Como é que a gente faz para construir esse gráfico? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, que é a função f de x igual a 2 na x. Aí a gente já pode perceber aqui que nós temos uma função crescente, né? Então já vamos ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar esse gráfico. Bom, como é que eu vou fazer para construir ele? Eu vou atribuir o x valores. Por exemplo, nós podemos pegar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, quando eu for calcular o f de x, eu vou calcular a f de menos 2. Quem é a f de menos 2? Vamos colocar aqui do ladinho. F de menos 2 é o 2 elevado na menos 2. Bom, se eu tenho um expoente negativo, o que a gente faz com a base, eu vou inverter. Então, eu sei que o inverso de 2 é 1 meio. E aí eu vou trocar o sinal do expoente. Então, agora nós vamos ter 1 meio ao quadrado, que é 1 quarto. Então, para f de menos 2, nós vamos ter 1 quarto. Agora, a f de menos 1, quando eu pegar x igual a menos 1, né? Vai ser igual a quanto? Vamos seguir o mesmo processo aqui. A f de menos 1 vai ser 2 elevado na menos 1. Como o expoente é negativo, vou inverter minha base. Eu vou ter 1 meio elevado na 1. Qualquer número elevado na 1 é o próprio número. Então, aqui nós vamos ter 1 meio. A f de 0. Qualquer número elevado na 0, aqui nesse caso, como nós temos uma base 2, né, vai ser 1. F de 1, eu teria 2 elevado na 1. Nesse caso, 2 elevado na 1, nós vamos ter a própria base, que é 2. E a f de 2, nós vamos ter aqui 2 elevado ao quadrado, que vai ser 4. Então, f de 2 vai ser igual a 4. E aí, com esses valores, a gente já pode aqui construir o nosso gráfico. Vamos traçar o eixo. Vamos fazer aqui o nosso eixo. Temos o eixo x, temos o eixo y. Aí vamos marcar aqui menos 1, menos 2, 1 e 2. Vou marcar aqui no y. 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos assim esses valores. Aí nós vamos ter, para o menos 2, eu vou ter 1 quarto. Ó, 1 quarto. Então vai ficar bem abaixo, aqui é metade da metade, né? Seria mais ou menos aqui assim. Quando eu tenho menos 1, nós temos 1 meio. Então vai estar um pouquinho acima do nosso 1 quarto. Aí quando eu tenho 0, nós vamos ter 1. Quando eu tenho 1, nós vamos ter o 2. E quando eu tenho 2, nós vamos ter o 4. Veja que já dá para ter uma noção, né, de como vai ficar esse nosso gráfico. Então, traçando ele, está mais ou menos assim esse nosso gráfico. Tá? Então, esse é o gráfico de uma função crescente, né? Base maior que 1, função crescente. Então, aqui nós temos uma função crescente. Certo? Função crescente. Então, vou pegar valores, vou substituir, e vou colocar eles no gráfico e vou desenhar o nosso gráfico.
substituindo a função para poder desenhar o gráfico. Agora eu tenho aqui 1 meio de x. Como é que nós vamos fazer? Vou seguir a mesma ideia. Ó. Vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Já é o suficiente para a gente desenhar. Aí vamos calcular a f de menos 2, a f de menos 1, a f de 0, a f de 1 e a f de 2. Bom, quem vai ser a nossa f de menos 2? Novamente, vamos calcular aqui. A f de menos 2 vai ser igual a 1 meio elevado na menos 2. Expoente negativo, nós vamos inverter a nossa base. O inverso de 1 meio é 2. Então, nós vamos ter 2, inverte o expoente e troca o sinal do expoente, que é menos 2, vai ficar mais 2. 2 ao quadrado é 4. Então, a f de menos 2 vai ser 4. Mesma coisa vamos fazer para f de menos 1. Então, a f de menos 1 vai ser igual a 1 meio elevado na menos 1. Então, nós vamos ter, como tem um expoente negativo, novamente, inverte a base, que vai ser 2, troca o sinal do expoente, vai ser 1. Então, 2 elevado na 1 vai dar 2. Qualquer número elevado na 1 é o próprio número. Depois da f de 0, a gente já sabe aqui que vai dar 1. 1 meio elevado na 1 é a própria base, então é 1 meio. E 1 meio elevado na 2 vai ser 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Nós vamos ter aqui 1 quarto. Então vamos construir o nosso gráfico. Traçar o eixo aqui novamente. Vamos montar aqui o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Marcar os pontos, né? Menos 2, menos 1, 1 e 2. Bom, se eu tenho menos 2, nós vamos ter um 4 para o y. Então, ficaria menos 2 e 4. Se eu tenho menos 1, vai resultar em 2. Então, menos 1, vou ligar com o 2. Se for 0, aqui, né, vai resultar em 1. Se for 1, vai resultar em meio. Vamos aqui assim. Se for 2, vai resultar em 1 quarto, mais ou menos aqui. Então veja que agora essa função, já temos aqui uma ideia do desenho que ela vai fazer. Vamos traçando. Então esse é mais ou menos o nosso gráfico, esboçando o gráfico da função exponencial, e nesse caso ela é uma função decrescente. Tá? Então, à medida que eu vou aumentar meu x, né, a gente percebe que o y está diminuindo. E aí, no próximo vídeo, vamos falar da função exponencial, essa forma b vezes a na x mais c.